Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Valtenberg e vou entrevistar o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Marinho tem 65 anos de idade e está em seu primeiro mandato como senador. Antes foi vice-governador do Pará, deputado federal por 3 mandatos e deputado estadual por outros 2 mandatos. É vice-presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Senador, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade de estar aqui para a gente bater um papo sobre os assuntos que interessam ao nosso país e, de uma forma especial, a região amazônica, o norte do Brasil. E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 26 de novembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando, senador, o senhor é o autor do projeto de reciprocidade ambiental. O senhor considera que esse projeto e o que ele prevê é uma resposta ideal a ações recentes da França e de empresas como Carrefour e a Danone, que anunciaram boicotes a produtos do Mercosul? Olha, entre o ideal e o possível existe, né, um certo espaço. Então não considero ideal, mas eu considero uma ferramenta que vai nos ajudar a sentar na mesa como país que também tem interesse na questão da sustentabilidade mundo afora. Isso é uma questão global, né? Assim como a Europa, todo mundo tem interesse que o Brasil seja um país sustentável, nós também temos interesse que a Europa seja um continente sustentável, não é? E que a produção lá, de igual forma, obedeça às regras ambientais rígidas. Só que até hoje, né, a representação brasileira nas mesas e rodadas de negociações sentam na mesa sem nada na mão, sem nenhuma cartinha aqui na camisa, né, na manga. Isso é importante porque a gente vai ter também, olha, você tem suas regras, coloque na mesa. Nós, como país, como nação, nós não somos uma colônia de ninguém, nós somos uma nação, né, com todas as características de um povo. A gente também tem. Nós temos interesse que vocês, por exemplo, que vocês tenham mata ciliar, né, nas laterais dos seus rios, córregos e fontes. Vocês têm? Não temos, né? Pois nós temos. Nós temos aqui um código ambiental, um código florestal, extremamente rígido, e a gente corre e obedece à regra do jogo que o Parlamento brasileiro aprovou, né? Altamente discutido com todo mundo. A lei é perfeita? Acho que onde tem o ser humano no meio não pode ter perfeição, mas chega perto disso, né? O Código Florestal Brasileiro é muito bom, muito rígido e certamente dará ao país um futuro normal da questão da sustentabilidade. Então a gente precisa sentar no mesmo nível que os outros, né? E não só ouvir, não só dizer sim senhor, né? Mas também colocar nossos pontos de vista e nossa legislação para tentar encontrar um meio termo e negociar, porque eu preciso comprar da França, é o Danone, né? Eu preciso comprar a Danone da França, mas a França precisa comprar de mim também a soja. Compra pouca carne? Compra. Mas também eu tenho que vender alguma coisa de carne e outros produtos que são do interesse deles, né? Agora, eu não posso sentar numa mesa apenas para ouvir, apenas para dizer, sim senhor, não é? Eu sou uma nação. Quer dizer, na mesa eu represento 203, 204 milhões de habitantes, né, que trabalha sua camisa e é um país independente, né, um país capaz de gerenciar o seu futuro. Então, essa avaliação serve como um instrumento de negociação. De negociação. Com outros países, sobretudo Europa e Estados Unidos. Exatamente. Quem exigir da gente, né, porque para mim comprar de ti tem que ser isso, não tem problema. Nós também temos a nossa exigência. E para mim vender para ti, o seu tem. Então, tá bom, eu também tenho. Bora sentar para a gente negociar. Então, o objetivo disso. O deputado Tião Medeiros da Câmara tem um projeto semelhante, mesmo rumo, né, que o presidente Arthur Lira acabou de sair da reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, conosco ainda há pouco, né, prometeu agilizar, estabeleceu o Zé Silva lá para poder
fazer a relatoria urgente, vai pautar, vai votar. Nós vamos correr também pelo Senado, os dois projetos vão se encontrar e a gente vai fazer certamente uma boa redação, pegando o melhor de cada um deles, para que se possa ter uma legislação brasileira, né, para que o nosso representante sente à mesa. Isso, eu também tenho uma carta aqui na minha manga. Claro. Eu também tenho interesse na questão da sustentabilidade em qualquer país do mundo. E nós não queremos negociar com países que sejam, digamos assim, aquém da gente na questão da sustentabilidade. É aí que vai começar o entendimento, né, para poder fechar a negociação. Falando especificamente agora no caso do Carrefour. O Carrefour publicou nessa terça-feira uma carta para tentar amenizar a crise depois do boicote às carnes do Mercosul. Eles suspenderam as importações de carne aqui do bloco e disseram depois, nessa carta publicada na terça-feira, que reconhecem, eu abro aspas, a alta qualidade, fecho aspas, do produto brasileiro. Porém, o Carrefour não voltou atrás na decisão de não comprar carnes do Mercosul. O tom dele, senador, pode apaziguar a reação do Congresso? Foi suficiente? Não foi suficiente, né? A carta não satisfaz. A carta não teve, digamos assim, a mesma publicidade e os mesmos meios que foram usados para... Porque aí não é a questão, digamos assim, da carne só. Ele difama a imagem do produto brasileiro, né? Porque o Brasil não produz só carne, nós produzimos N coisas, N produtos, exportamos. Talvez seja o país mais agressivo hoje nas relações comerciais, na expansão de mercado aí fora, né? Produzimos muito e estamos mandando para tudo quanto é lado um pouco do nosso produto. Então, não serve, né? Já reunimos, já conversamos, e alguém disse que essa carta deles é uma cartinha muito, digamos assim, simplória para o tamanho do estrago que ela causou à imagem do produto brasileiro lá fora, correto? Então, a gente precisa conversar direito. Esse negócio do mercado, você compra de quem você quiser, achou melhor, comprou ali, né? Tem N alternativa. Agora, fala mal de graça, né? E o Carrefour tem quantas lojas no Brasil? Não é verdade? Então a turma reagiu rápido. Então tá bom, falou mal da nossa carne, nós não vamos abastecer o Carrefour brasileiro. O Carrefour brasileiro é o segundo faturamento mundial da rede, do grupo Carrefour. É o segundo. Da França. Exatamente. Então, aqui no Brasil é o segundo. Então, tá bom. Eu mesmo, desde o problema do Danone, já falei lá em casa, eu não quero ver nada aqui que venha da França, certo? Então, eu já comprei no Carrefour, compro sempre que tem um perto de casa, aquele Carrefour bairro, né? Sim. Aqui na Asa Sul, nem entra mais, tá? Tem que fazer isso, você tem que ter um mínimo de orgulho próprio, né? Você não pode falar de graça, ofender todo mundo, uma nação que luta tanto, que trabalha tanto, que ajuda o mundo, cara. Então, vamos ver como é que a gente faz com isso, mas a gente exige algo melhor em termos de reparos com relação a isso. A CNA, agora mesmo estava na reunião lá, a CNA abriu um escritório em Bruxelas, contratou um advogado pesado, né? Não só no euro, mas também de reconhecimento internacional, para a gente começar a processar esse tipo de declaração difamatória, né? Eu achei muito legal essa atitude da CNA, porque todo mundo fala o que quer do Brasil e não tem problema nenhum. Então, eu estava até falando com o presidente da CNA ainda há pouco, que além disso, da questão jurídica, do reparo, né, as difamações, as calúnias, a gente também pudesse contratar alguns escritórios de assessoria de imprensa, né, para que a gente pudesse mostrar lá fora quem somos nós efetivamente, até para envergonhar essa politicazinha da Europa que diz um bocado de coisa, não faz nada daquilo que pede dos outros. É aquela velha história do padre que dizia: façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, né? Então, quer dizer, o próximo passo que o senhor acredita ser necessário nessa situação é uma campanha de relações públicas para que a imagem brasileira na Europa e em outros mercados não seja prejudicada. Já passou da hora de fazer isso, né? Porque, veja só, você tem um país que tem eficiência, no caso do agro, muito eficiente o Brasil.
Lá fora, tudo bem, os caras têm muita competência, mas são movidos a subsídios. Aqui, por que nossa produção é mais barata? Em que pese as condições logísticas para chegar no porto, para pegar o navio. Não é porque aqui, graças a Deus, a regularidade de chuva é boa, né? No mínimo você faz 2 safras Toda safrinha por ano, né? Você planta, tira rápido, planta outra e ainda colhe. E tem gente que faz 3 safras, dependendo do tipo que está plantando, né? Então, em vez de você dividir por 1, aquilo lá é 1 para 1. É uma safra, é um custo. Aqui não, você tem 2 ou 3 safras, então você pega aquele custo e divide por 2 ou por 3. Né? Você barateia significativamente, né, o custo dessa produção. O teu produto vai ser mais barato, mesmo superando o problema da logística, ainda vai chegar lá fora num preço competitivo para o preço local, né? Você tem a questão da moeda aqui também. O euro é tanto, mas o real é tanto. Então, isso perturba todo mundo. Então, o Brasil tem que se preparar, sabe, Guilherme, para enfrentar a chuva de pedras que vai vir pela frente. Na medida que você avança, que você disputa mercado, divide mercado com outros países, você já sabe quanto esses países por aí afora financiam as ONGs aqui. É para usar índio, é para usar quilombola, é para usar a questão ambiental, é não sei o quê. Isso tudo é financiado por eles lá para segurar aqui. Por exemplo, a questão indígena no Brasil. Se você for atender o volume de requerimento de terras indígenas no Brasil, você vai ter que devolver o país e mudar para Portugal de novo, quem veio de lá, né? Quem não veio, não sei, vai não sei para onde. Então é um negócio gigante, pesado, não é? A peso de dólar ou a peso de euro, financiando para atrapalhar o avanço. Então, à medida que você perturba os caras lá fora, os caras te apertam na imagem, né? Na qualidade do produto, fala que vem não sei de onde, não tem sustentabilidade, né? Vem aqui para dentro também perturbar, usando algumas etnias, etc., para fazer o que fazem. Isso faz parte. Se você quiser ser grande, tem que se preparar para ser grande e usar as armas corretas e profissionais para isso fazer acontecer. Ou seja, até o momento não houve os ânimos não foram apaziguados, então o conflito deve continuar. O debate deve continuar. Está muito recente, né? E até que o Carrefour use da mesma ferramenta para publicar a difamação, use também para pedir desculpa. Na carta que tem, ele não pede desculpa. Não pede, apenas diz que o Carrefour da França continuou comprando carne na França, que o Carrefour do Brasil é outra coisa, então compra carne do Brasil. Não, vamos conversar mais, né? Bota uma desculpa bem pedida, correta, né? Bora refazer essa conversa, né? Para poder caminhar. Não dá para viver desse jeito. A gente precisa uns dos outros. O mundo hoje é globalizado. Você não pode ficar espezinhando. E não é uma campanha do Carrefour, de jeito nenhum. A Danone fez isso. O Carrefour, a ministra da Agricultura da França falou mal um dia desses. Essa Terios, que tem empresa aqui no Brasil, tem umas 6 fazendas produzindo cana e açúcar, não é? Açúcar Guarani, são deles lá. Aqui, mas que a gente não pode, país que não obedece às mesmas regras que nós, né? Quem é a França ou quem é a Europa todinha para falar de sustentabilidade em relação ao Brasil? O que eles têm lá? Nada. Nada para dizer. Vamos só fazer uma comparação, eu sei que eu estou demorando um pouco. Quanto é a reserva legal mínima do produtor aqui no Brasil? 20%. 20% da área. A reserva máxima lá é 4%. Quem é que desmata mais? O que tem uma reserva mínima de 200 ou quem tem uma reserva máxima de 4? Né? Quem é que desmata mais? Quem tem 10% do território de vegetação original ou quem tem 66%? Quem é que desmata mais? É quem não tem quase nada de reserva, no máximo 10% de reserva legal, de reserva, né, institucional, pública, ou quem tem 30%. O Brasil tem 30% do seu território em reservas públicas. Eu não estou falando dos mais de 2 milhões de hectares dos produtores rurais que fazem isso por conta própria. Estou falando de governo, certo? Quem é que desmata mais? É quem tem
um percentual ridículo destinado aos seus indígenas, ou quem tem mais de 14% do seu território num país gigante como esse destinado aos seus indígenas. E aí você vai, quem é que perturba mais o meio ambiente? Quem tem uma matriz energética a carvão mineral, né? A diesel e outras coisas, ou quem tem 92% de matriz de energia limpa como nós. Então não dá para comparar o Brasil com essa região, certo? Esse povo monta uma narrativa, quer que a gente pague uma conta que eles fizeram, não é? Quando você pega o mundo, a questão ambiental no mundo, a emissão de CO2, o efeito estufa, né? Quem é o grande responsável é a China, lá em cima, né? Depois Estados Unidos, depois União Europeia, depois Índia. Aí cadê o Brasil? 2,9% é o Brasil. Aí nós somos os vira-latas? Não, cara, para aí. É isso que eu quero que o pessoal do Brasil sente na mesa com eles, com conhecimento, né? Diz, olha, para aí, como é que você vem impor um negócio com a gente? Vamos fazer uma comparação aqui entre nós e vocês? O que é isso lá? Como é? Como é esse outro item aqui, né? Faz um cotejamento de condições que você vai ver que não dá para comparar, né? Mas a difamação, como a gente está crescendo, perturbando o comércio lá, né? Jogando produto lá todo dia, correto? Acontece isso. O senhor acha que, de alguma forma, essa crise recente pode influenciar na COP30, que vai ser realizada ano que vem no Pará? Vai influenciar para o bem. Como? Deixa eu lhe falar. O setor estava muito parado com relação à questão da COP30. Setor produtivo, né? Tu sabe que cada COP ela traz uma carga maior de restrição à produção. O cara arruma um treco lá e aprova na COP aqui, e daqui para frente mais restrição, né? Então a COP30 do ano que vem em Belém do Pará vai dizer o quê? É para produzir menos, a Amazônia não pode ser assim, Quando lá atrás, 2015, fizeram uma COP e estabeleceram que pagariam X 100 bilhões de reais, de dólares por ano para os países em desenvolvimento, que tinham potencial para mudar o modo de produzir, para emitir menos, não sei o que, não sei, preservar a floresta. Cadê o dinheiro? Eles levam isso tão a sério quando trata a respeito deles, que até hoje quem colabora com alguma coisa aqui no fundo da Amazônia é a Noruega e a Alemanha, né? A Alemanha comunga com esse pensamento? Não, a Alemanha está do nosso lado, porque ela também tem dificuldades lá dentro, né? E tem dificuldade com a questão da segurança alimentar do país, né? Mas a França e tudo. Bom, a ministra falou, agora essa empresa Tereos falou também. Então a campanha que não é só no setor privado, por causa da proteção de mercado, o governo também está nessa. Então não é uma coisa isolada, não é um treco isolado, é um negócio orquestrado, tanto fora quanto dentro do governo. E o senhor acha que o governo federal, o executivo, está dando a resposta correta para esse processo? Não, está junto, apoiando o lado de lá. Apoiando quem? Apoiando a União Europeia. Ah, é? Por quê? Como é que o senhor vê isso? Não tem ninguém mais aliado do que a ministra do Meio Ambiente desse pessoal. Não tem ninguém. O senhor acha que a Marina Silva, então, é aliada... As ONGs, quem é Marina Silva? Marina Silva é ongueira. Não é quando ela não está no governo, ela está na ONG. Correto? Quem é o Capobianco? ONG também. Se você catar todo mundo ali dentro, todo mundo pertence ou à mesma ou a ONGs distintas, que estão todas conectadas lá, todas financiadas por lá, certo? Todas financiadas por lá. Então, você tem aqui, por exemplo, bora contar, o governo é aliado, o Ministério Público é aliado, certo? E a imprensa, de um modo geral, né, a grande imprensa, fala a mesma língua e impõe, né, a faca na garganta do produtor brasileiro. Mas o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, ele chegou a dizer que apoiava o boicote dos frigoríficos brasileiros ao Carrefour. Correto. É uma outra pessoa do setor produtivo, de um estado altamente produtor, que é o Mato Grosso, não é verdade? Mas deixa o Fávaro ali e vem reunir com os outros aqui para ter uma coisa. Tá certo? Não é fácil isso aí.
Como o senhor enxerga, agora mudando um pouco o tema do Carrefour para o seu estado, como é que o senhor enxerga o papel do Pará na agenda de desenvolvimento sustentável do Brasil e na transição para uma economia mais verde? Olha, se o Pará, os governos... Porque é o seguinte, vamos pegar a questão do fogo, né, que nós tivemos um grande problema, uma estiagem muito grande, o fogo... E não é de hoje que se trabalha contra isso. Como é que eu elimino o fogo? Eu substituo a ferramenta de produção. O fogo foi um aliado do homem desde os velhos tempos, né? Né? O cara bateu lá na pedra, saiu, conseguiu o fogo e o fogo serviu de limpeza. Então, para mim tirar o fogo da agricultura familiar, que quem é que mexe com fogo? É a agricultura pequena, porque o cara grande mexe com trator. Entendeu? Não mexe com fogo. O fogo faz atrapalhar para o grande agricultor, né? Quem precisa de fogo é quem não tem ferramenta. Esse tem que limpar a área, né? E para limpar a área, bota fogo. Então, financia o trator. Abre um programa de financiamento, tira a carga tributária, que o trator cai para baixo aqui, o preço, os caras compram, não é? Não vai mais usar o fogo, não vai mais desmatar, vai reutilizar uma terra a vida toda, não é? Acesso também a fertilizantes, a defensivos, porque quando a droga do fogo é perigosa, mas quando eu queimo, eu faço com que a terra, através do potássio da cinza, ela reage e produz. Se eu tirar o fogo, eu vou ter que arrumar fertilizante, porque eu não vou ter mais a presença da cinza lá, não é? Porque vai me ajudar a produzir. Então eu tenho que ter um programa para tecnificar isso e tem um programa de acesso também ao fertilizante, que é importado, que é caro e que a agricultura familiar não tem muito acesso, né? Então, o que o governo tem feito? Nada disso. O governo pode fazer. O Pará deveria estar fazendo isso para ter uma agricultura mais sustentável, mais verde. O Pará é campeão nacional de projeto de assentamento, né? O INCRA tem 3 grandes superintendências no Pará. Qual é o estado que tem isso? Só o Pará. O outro tem uma. Cada um. Lá nós temos 3. Tamanho é o nosso universo, né? Mas não tem. Nós temos no máximo o PRONAF, que é o Programa de Financiamento da Agricultura Familiar. Mas quando eu financio tecnologia, eu melhoro a produção, diminuo o trabalho do cara e aumento a forma dele ganhar dinheiro, né? Ele produz mais. Ninguém está fazendo isso. Nem governo federal, que tem muita terra no Pará, nem governo do estado, que é o outro que governa boa parte das terras do Pará, né? Poderia começar por aí. Se eu corrigir os meios de produção, eu aumento a sustentabilidade, né? Tiro o fogo, tiro o desmatamento, tiro um monte de coisa. E um dos projetos, né, que estão sendo bastante debatidos é o de comercialização dos créditos de carbono. Ele é defendido, inclusive, por uma série de atores políticos. O próprio governador do Pará, Helder Barbalho, é um dos defensores. O senhor acha que a aprovação desse projeto pode, de alguma forma, reduzir os danos ambientais, tornar a agricultura ainda mais sustentável? Olha, se fizer a coisa da forma correta, né? O projeto de lei que chegou na Câmara e passou na Câmara, mas a gente deu uma corrigida no Senado, voltou para a Câmara de novo e a gente espera que aquilo que o Senado corrigiu possa permanecer, né? É o seguinte, o governo do Estado, pelo projeto de lei que veio do Palácio, né, podia pegar, você é produtor rural no Pará, né, usa 20%, 80% deixa de reserva. Pegaria a tua reserva, sem você saber, sem você ter o menos conhecimento ou autorização. Então, pegaria todas as florestas públicas ou privadas, né? Empacotaria nisso, certificaria, que eu não sei como, porque esse negócio de certificado de carbono é muito complexo, é um trabalho desgramado, não é? Muito específico ali. Mas a lei é assim, pode pegar. Aí nós consertamos, olha, pode pegar, mas o cara tem que ter conhecimento e tem que dar permissão, né? Se ele quiser continuar com o governo e o governo tirar o correspondente, por exemplo, o Pará tem um universo muito grande. Aí tu tem lá 200 hectares, como é que significa 200 hectares naquele universo, né? Mas tem que separar o teu e te dar, né? Que é para poder dar viabilidade econômica no pedaço pequeno que tu usa. Aquilo que fica parado lá, né? Porque o moral da história é esse. O que está parado, com a floresta em pé,
é remunerado para dar condição de usar o outro que é pequenininho, que você tem que usar aqui, que é só 20% da área. Então, a Floresta em Pé começaria a produzir, certo? Começaria a produzir para ajudar o produtor a sobreviver, né? Floresta produziria, dava um pouco de dinheiro para dar condição do produtor rural mantê-la em pé e nunca agredi-la para ir tirando pedacinho por pedacinho e diminuindo o tamanho, né? Então, se fizer bem feito, dá resultado, é um bom resultado. Da forma como estava, muito perigoso, inclusive desrespeitando cláusulas pétreas da Constituição, que é o respeito à propriedade privada. O governo pode fazer o que for do público, mas quando entra na parte privada, ele tem que respeitar isso, né? Tem que respeitar isso. E eu vou pegar a tua terra aqui, viu? Tua floresta, né? Você quer ficar comigo ou quer ser independente? O cara vai decidir, não, eu quero, então assina aqui. Eu fico, então sai. Eu também, né, eu quero sair. Tem que respeitar isso, tem que pagar o correspondente, que sequer a lei estava determinando alguma coisa nesse sentido. Então, hoje já tem, nós temos 2 modelos desse negócio de crédito de carbono, que é o modelo regulado, que o projeto está sendo trabalhado, não foi sancionado, e tem o modelo voluntário. O modelo voluntário já está andando, faz tempo, né? Está andando. A turma está mandando certificar e está vendendo os certificados para o mercado. É uma grande ideia, promete ser um grande mercado, muito bom, muito interessante para quem tem área de terras com floresta. E um dos projetos que o senhor defende é o uso dos títulos ambientais para questões financeiras diversas. É um projeto do senhor, inclusive, né? Correto. Como é que isso daí pode impactar a situação dos fazendeiros, da produção rural do país? Pois é, deixa eu lhe falar. O IBAMA sabe fazer só uma coisa, multar, não é? Não, sabe fazer 2, multa e embarga, né? Embargo, quando embarga, a lei manda aquilo, o embargo, aconteceu na sala aqui, a tua área é essa sala aqui. Aí teve um probleminha ali que queimou o carpete, né? Aí manda embargar só aquilo lá, mas embarga pelo CPF, e o CPF é da terra toda. Então a tua terra fica toda inviável para trabalhar, para produzir. Você não pode vender gado, você não pode vender soja, você não pode vender milho, você não pode fazer nada, né? Você tem que fazer uma adesão ao programa de regularização ambiental para poder cuidar daquilo ali. Então é muito ruim, muito complexo isso. Então tem produtor rural que se vivesse aí, digamos, 3 vezes, morresse, não pagaria as dívidas que ele tem com o governo federal em função de multas, né? Porque essa multa, às vezes, não tem nem razão de ser. Ela é feita por satélite, um ponto de calor. Vou contar um fato que aconteceu no município de Novo Progresso, assim, rapidinho. Por favor. Apareceu um embargo rápido na terra do cara, aí o cara mostrou, é aqui nessa região. Eu disse, mas não tem nada aí. Não tem. Então vamos lá. Pegaram os carros, onde puderam entrar de carro largou o carro, mata. Chegaram num campo aberto, terra de lajedo, água em cima da terra, né? Fica aquele negócio, o sol dá na água, dá um reflexo imenso. O satélite reconheceu aquilo como um dano, um fogo, certo? Foi lá e embargou e multou o cara por causa daquilo. Então, fazer isso por satélite, aí você só recebe o comunicado, é um negócio meio esquisito. Tu estás multado e tu estás embargado via satélite. Não é? Então, os caras, tem muita gente que deve tudo, Guilherme. Deve. Se não tiver floresta para gerar crédito de carbono e certificar isso, e que esse título, tem vários, tem o crédito de carbono, tem não sei o quê, tem vários títulos que se dá esse tipo de valor, né? Que ele possa usar isso e pagar essas multas, negociar com o governo, sentar na mesa, olha, eu tenho tanto aqui, bora acabar com isso. Quer dizer, tirando a correia do próprio couro. Mais ou menos isso. Maravilha. Falando agora um pouco sobre política, o senhor já foi filiado ao PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, ele foi envolvido numa suposta trama para dar um golpe de Estado no Brasil. Como é que o senhor avalia essas últimas revelações aí que envolvem o grupo e o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro? Para ser sincero, eu quero esperar, porque eu não estou incrédulo com relação a isso. Né?
estou incrédulo. Eu vi alguma coisa na televisão hoje, eu cheguei cedo, né, liguei, estava ouvindo alguma coisa, me surpreendeu bastante, né? Mas pessoalmente não acredito que o presidente Bolsonaro tenha dado qualquer tipo de apoio a esse tipo de coisa. Pode. O ser humano é meio, né? Pode ter dado na cabeça de alguns dos seus companheiros de trabalho, né? Ministros, assessores, sei lá. Mas ele mesmo feito isso, eu tenho muita dúvida com relação a isso. Não quero, eu acho que ele não faria um tipo de coisa dessa, porque por mais que tenha se feito de forma, não, mas vamos fazer isso aqui muito escondido. Não tem nada que se faça escondido mais hoje, não é verdade? Então, eu vou esperar para passar limpo, né? Eu espero que não se construa narrativas, né? Porque, lamentavelmente, na luta política, as pessoas só querem um pezinho para fazer uma narrativa, né? Aí constrói uma narrativa e daquilo faz um cavalo de batalha imensa. Então eu quero esperar para ver as apurações e que essa apuração seja de forma isenta, né? Técnica, correta, justa e não política, né? Porque senão você não sabe onde isso vai parar. Senador, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, mas dá tempo de uma última pergunta. Como é que o senhor avalia a relação do presidente Lula com o Congresso? Olha, o Congresso é muito tranquilo, né? Eu acho o Congresso muito tranquilo. O Lula tem muita habilidade para dialogar, né? Não dialoga com todo mundo, mas dialoga com os cabeças, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o líder dos partidos, e consegue. Então, não é aquela relação, digamos assim, porque nós temos aí um bom grupo, dentro do Senado, aí uns 36, 37 parlamentares, que não é oposição muito aberta, mas é independente, né? O senhor se considera independente? Hã? O senhor se considera independente? Podemos até ajudar o governo quando acha que aquilo é bom para o Brasil, não é? Termina e vai lá e vota e ajuda. Politicamente não é aliado, correto? Não é aliado. Todavia, isso não tem sido, o Congresso não tem sido empecilho para a governabilidade. O Congresso tem sido, digamos assim, parceiro pela dificuldade que o país enfrenta, pela dificuldade que a gente precisa avançar, né, sobre elas. Então, o Congresso eu não vejo como um inimigo do presidente, nem o presidente do Congresso, em que pese a gente ter nossas resistências a princípios, a valores, a um bocado de certas coisas que para eles são normais, para nós não são. E com relação ao corte de gastos, vai ter apoio do Congresso? Olha, deixa eu lhe falar, o governo gosta de gastar, não é? O Congresso vai apoiar, com certeza, o corte de despesas, não corte de investimentos, né? Porque, por exemplo, na questão das emendas parlamentares, né, aquilo que é custeio, principalmente saúde, gasta muito dinheiro com custeio de saúde, que é do governo, né? Parlamentar nenhum tem hospital ou tem município, não. A saúde é um gasto imenso com custeio, mas é um serviço público lá na base do município. Então não dá para cortar em cima daquilo que é essencial para a sobrevivência de quem não tem plano de saúde, que tem que recorrer ao SUS, né? Então não dá para cortar aí. O governo tem que cortar as extravagâncias que se faz com a gestão, né? Aí sim, e aí pode contar com o Congresso, que o Congresso vai pegar pesado, né? Porque a gente vê a necessidade do equilíbrio fiscal como forma de botar o país nos trilhos, a fim de que os investimentos não fujam, mas, pelo contrário, possam vir e ficar no Brasil. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao senador Zequinha Marinho. Muito obrigado, Guilherme. Foi um prazer estar aqui. E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 26 de novembro de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.